Fala aí, galerinha, saudações a todos. Me chamo Rosângela Reis. Se você quer aqui de paraquedas, vai se inscrevendo, ativando o sininho, deixando aquele like, deixando aquele comentário, comenta de onde você é, se gostou do vídeo, qual assunto bíblico você quer que nós fala, e vai deixando as opiniões aí. Teu comentário pode virar o próximo vídeo, tá certo? E curte, comenta, compartilha, like. Segue no Instagram, eu sou Rosângela Reis. E aqui é um canal que falamos da Bíblia, o nosso dia a dia, a nossa vida cristã, como é na íntegra de verdade, tá certo? Então vamos lá, nos acompanha e vem com nós. Vamos lá. Hoje o assunto está escrito nos três, né? Marcos, Lucas e Mateus. Mas vamos falar de 4 de São Lucas. 4 de São Lucas, a tentação de Jesus. E ali Jesus, acabando de ser batizado por João Batista ali no Rio Jordão, aonde ele tinha acabado de ouvir a voz do Pai, ali pela primeira vez, porque as escrituras não relatam que Deus falou com ele antes. Pela primeira vez ouvindo a voz do Pai: este é o meu filho de quem eu me comprazo, de quem, né, eu gosto, eu amo. Este é o meu filho. Jesus, ouvindo a voz de Deus dali, saiu ali do batismo, foi batizado, para começar o teu ministério aqui nessa terra. E ali, passados-se 2 dias, né? Ele foi para o deserto, conduzido pelo Espírito. Foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. E foi. Ele já sabia que ele ia ser tentado? Já sabia, porque nós sabemos que nós vamos ser tentados aqui nessa terra. Se nós temos um propósito aqui com Jesus Cristo, nós sabemos que nós vamos sofrer as tentações. Jesus Cristo, uma perguntinha aqui, será que Jesus Cristo já nasceu sabendo que ele era o Filho de Deus? Porque a Bíblia nos diz que ele nasceu como uma criança normal, qualquer uma outra criança. Ele teve que crescer. Jesus sentia dor, Jesus sentia frio, calor, Jesus sentia tristeza, ele chorava. Ele era um ser humano como nós somos. Porque o Verbo se fez carne e veio entre nós. Ele tinha a tua natureza humana e divina, mas não se misturava. Não por ter a natureza divina que ele não sofria das aflições dessa terra. Ele sofria. A natureza divina não intervia na natureza humana que ele tinha aqui. Então tudo que ele passou, em vida aqui, ele passou sentindo como nós sente. Se ele tupicasse, ele ia doer o dedo. Ele poderia ter dor de cabeça, com certeza deve ter tido. É verdade? E como que ele sabia que ele era o Filho de Deus? Ele nasceu criança, ele teve que aprender, né? Teve que aprender a ler, escrever, tudo. Como qualquer criança ali da época. Mas com certeza Maria ali foi instruindo ele, né? Falando do anjo que apareceu para ela. Que ali ia gerar o Filho de Deus. Aquele, o Salvador da terra, né? Do povo, né? Que mora nessa terra. Então, é um ato grandioso de Jesus. Como ser humano, a fé que ele tinha que ele era o Filho de Deus. E ali, né, aos 30 anos ali, quando ele se batizou pela primeira vez, ele ouviu a voz do Pai. Porque até então ali ele não tinha feito grandes obras, né? Milagres, não, nada. Ali começa o teu ministério. Não é assim? Que está escrito. Então ali, ele acabando naquela euforia de ouvir a voz do Pai, dizendo que ele era o Filho de Deus. Passado ali 2 dias, foi conduzido ao deserto pelo Espírito.
para ser tentado pelo diabo. Por que será? Porque a Bíblia nos diz lá, né? Aqui já no Novo Testamento. Acho que foi Paulo que escreveu. Vou ver. Sim, Paulo, 1 aos Coríntios 15, onde Paulo diz, né? Que pelo primeiro Adão veio o pecado, mas pelo segundo Adão e último, que é Jesus Cristo, veio a salvação. Então, olha que exemplo extraordinário. Adão pecou no paraíso. E veio toda a corrupção. E Jesus primeiro precisou ser testado. E foi conduzido ao deserto, aonde ele não tinha nada de bom. Era calor escaldante de dia, frio extraordinário à noite, uma terra impregnante daquele deserto. Enfim, e ali em Marcos, ainda tem uma ressalta ali em Marcos, se você for ver a tentação de Jesus em Marcos, que ele ali estava com as feras. Se eram as feras do campo, se eram as feras espirituais, não importa, era fera. Quer dizer, as condições eram precárias. Jejuando, sem comer, enquanto Adão tinha tudo ali para comer, estava no paraíso, não tinha um pernilongo para picar ele, porque senão não seria o paraíso, não é assim? Mas Adão pecou no paraíso, Jesus foi tentado no deserto e venceu. E venceu. Fala que Jesus foi tentado ali por 40 dias e 40 noites. E chegado ao fim teve fome. E o diabo chegou nele e falou assim: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha que audácia do adversário. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Querendo colocar dúvida no coração de Jesus se ele era o filho de Deus. Mas a fé profundamente que Jesus Cristo tinha no Pai, porque ouviu a voz de Deus falando: este é o meu filho em quem me compraz. Respondeu ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Forte, não é? Olha a fé que Jesus Cristo tinha. E essa fé, nós aqui humanos, nós tão frágeis, né? Humanos aqui, se nós agarrar no Pai de verdade, com toda a fé, nós pode passar pelo que for. Ninguém pode chegar em nós e falar assim: por que você é filho de Deus e está passando por isso? Jesus passou sendo filho de Deus. E o adversário ainda quis indagar ele: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães? Mas Jesus tinha fé suficiente para saber que era o filho de Deus, para guardar a voz de Deus no coração. Porque não é o fato de sermos filhos de Deus, de servirmos ao nosso Pai eterno, que nós não vai passar as aflições dessa vida. Nós está no deserto, aqui esse mundo é um deserto. Aqui nós vai sofrer as aflições. Não tem como escapar disso. Mas o importante é que no final, nós vai receber. Nós vai receber por isso. Lá no céu nós vai receber a coroa da vida eterna. Se formos fiéis aqui nessa terra. Se formos fiéis aqui nesse deserto, como Jesus foi fiel naquele deserto e não negou o teu Pai. Esse é o evangelho verdadeiro. Esse é o evangelho verdadeiro. Não importa o que nós passamos. O que importa é que no final teremos a recompensa. Deus não é homem para que minta. Ele vai nos dar a recompensa. Isso é muito forte. Muitos querem ser crente aqui nessa terra, quer servir a Deus, mas acha que Deus é obrigado a livrar ele de tudo quanto é mal. Ele acha porque ele faz as coisas boas, ele ajuda o próximo, ele faz isso ou aquilo, aquilo outro, ele tem que ser livre das coisas ruins dessa terra.
Aí ele entra, mas eu tô plantando coisa boa, só tô colhendo espinho. Nessa terra nós só vai colher espinho. Essa terra foi amaldiçoada para dar espinho. Nós tem que plantar aqui para colher no céu. Essa é a realidade. Suportar tudo aqui para nós colher no céu. Plantar o bem aqui para nós colher no céu. E aí continuou a audácia do adversário. Já que ele está falando, aqui ele foi pelas necessidades, né, de fome dele, né, do corpo carnal dele. Mas aí Jesus veio falando, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele falou, então já sei que ele está falando de Deus, da Bíblia, enfim, da palavra de Deus. Aí ele foi lá, levou ele, independente da ordem, levou ele, né, lá no mais alto dos montes lá. Falou assim, se tu és o filho de Deus, de novo, se tu és o filho de Deus, olha por você, 40 dias nesse deserto, sujo. Com certeza 40 dias sem comer, perdeu muito quilo. Tava numa situação visível, precária. Tu és o filho de Deus? Mas então se tu és o filho de Deus, lance daí abaixo, porque está escrito que os teus anjos dará ordem a teu respeito. Ele foi lá, ele pegou, né? Às vezes, como muitos de nós pegamos apenas versículos isolados da Bíblia e queremos argumentar alguma coisa em cima só daquele versículo e não pegamos todo o contexto. Mas Jesus respondeu, não, também está escrito, não tentarás o vosso Deus. Porque ele foi lá, Salmo, né? Salmo 91. A sombra do Onipotente descansará, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu estava ouvindo, e é uma coisa muito interessante, eu ouvi isso e vou repassar aqui. Não é questão de 1000 caiu ao meu lado, 10.000 ao meu outro lado, e eu fiquei de pé, que eu tenho que me orgulhar. E falar assim, esses que caiu daqui é os que não gostam de mim, os que caiu daqui é os que me perseguem. Não. Se você ficou de pé, ajuda os que caiu. Se você está de pé, ajuda os que caiu. Ajuda os 10.000 à tua direita, os 1.000 à tua esquerda. Ajuda eles a levantar, porque a Bíblia fala que eles caíram. Não morreram. Se eles caíram e você está de pé, ajuda eles. Olha que exemplo. Olha que exemplo. Esse desastre agora que aconteceu ali no Rio de Janeiro. Você vê depoimentos, né? Muitos ali, infelizmente, se foram, mas pode ter certeza que chegou o dia, findou a carreira aqui nessa terra. Meu sentimento às famílias. Mas muitos sobreviveram. E quando você vê nas entrevistas, aqueles que sobreviveram estão ajudando aqueles que estão lutando para sobreviver. Não é o fato que ele sobreviveu que eles vão sair correndo, eles estão lá ajudando quem ainda está tentando sobreviver. Não é verdade? Os que sobreviveram, um vai ajudando o outro, vai ajudando o outro, vai ajudando o outro, vão se unindo e levantam novamente. Então é assim, não devemos se orgulhar, porque se nós ficarmos em pé, é porque é para nós ajudar o nosso próximo que está caindo, que está caído. Vamos ajudar. Voltando à tentação de Jesus, depois o diabo levou ele ao templo ali, no pináculo do templo, né, lá em cima do templo. E não foi aí, né, que ele mandou ele se lançar lá do pináculo do templo. Mas aí depois ele levou as montanhas mais altas e mostrou em um tempo ali todas as nações para ele. E falou assim, se tu me adorares, isso tudo aqui me foi dado. Se você me adorar, tudo isso eu te darei. Ali ele já, né, rasgou o verbo, mostrou a cara quem ele era, né? Eu só quero um pouquinho da tua adoração. É coisinha simples, é pouco. Igual muitas das vezes ele faz com nós, é pouca coisa, é erro pequeno. Isso não vai manchar
a tua veste não. Faz. É coisinha simples, o que é isso? Não tem problema não. É só por um instante. Porque eu quero ser um pouquinho, eu quero ser adorado, porque desde lá do início ele quis ser mais que Deus, né? Ele queria adoração, é o que ele sempre quer, adoração. Me adora aqui, fica tudo certo, te dou isso tudo aí, pronto. O que é que Jesus respondeu? Novamente, com toda a sabedoria. Somente o teu Deus adorarás. Somente ao teu Deus adorarás. Então ali, o diabo saiu por um pedaço de tempo, né? Ele saiu por um tempo oportuno. Mas depois ele voltou. Então, na nossa vida, às vezes temos alguma vitória sobre o adversário. Deus nos dá a vitória. Deus nos abre uma porta de emprego boa. Deus nos dá uma casa boa. Deus nos dá um carro bom. Porque Deus nos dá a condição de trabalhar e comprar. Só que muitos, depois dessa vitória, parece que esquece de Deus. Aí, o adversário volta, né? Porque teve a vitória, ele saiu, mas ele vai voltar. Então, quando você tiver a vitória, quando Deus te der a vitória, você conseguiu o que você quis, você comprou o que você quis, você foi aonde você quis ir, você saiu de uma guerra que você estava. Fique feliz, agradeça a Deus, mas não desligue a tua comunhão e fé do Espírito Santo de Deus. Porque é nesse momento de euforia que o adversário volta e tenta te catar. E tenta te levar para longe. Mas com Jesus não foi assim, ele perdeu. Perdeu aquele dia, perdeu para sempre. Para Jesus Cristo ele perdeu para sempre. E hoje ele quer catar eu, você, nós. Mas vamos segurar na fé em Jesus Cristo, nosso Pai eterno. Não vamos deixar ele colocar dúvida na nossa mente se nós somos filhos de Deus. Não. Nós pode estar um trapo. Nós pode estar valendo nada nessa carne aqui. Pode estar arrasado no pó, passando por diversas tribulações, passando por diversos momentos difíceis. A nossa mente pode estar conturbada do jeito que for. Mas nunca devemos ter dúvida da nossa paternidade. Pode estar o mundo desmoronando em cima de nós. Vamos agarrar com Paulo. Viver com Cristo é ganho. Morrer é lucro. Pode estar desabando tudo. Nossa mente pode estar conturbada. Podemos estar sofrendo. Mas vamos ter a certeza que quando tudo isso findar, reinaremos com Deus. Reinaremos com Cristo. Como Cristo foi vencedor, nós também seremos vencedor. Como Jesus venceu o diabo no deserto, nós também venceremos ele nesse deserto, que é nesse mundo, nessa vida terrena. Certo? Se você gostou do vídeo, se ainda não se inscreveu, se inscreve, dá aquele like, comenta, compartilha e vamos levar o evangelho à frente. Vamos levar o evangelho adiante, o verdadeiro evangelho. O evangelho raiz, de verdade. Tá bom? Segue nós lá no Instagram. Fiquem todos na santa paz do Rei Eterno.